Próxima questão de química. Nitrato de cobre é bastante utilizado nas indústrias gráficas e têxteis e pode ser preparado por 3 métodos. Está aqui o primeiro método. Produzir o nitrato de cobre. Nitrato, nitrogênio e oxigênio. Está aqui. De cobre. Cobre, Cu. Ok? Está aqui o primeiro método. Olha o segundo método. Colocou uma reação, cobre com oxigênio, formou óxido de cobre, reagiu com ácido nítrico, formou ele. Está aqui. Terceiro método, outra maneira. Obtive de novo o nitrato de cobre. Ok? Aí ele pergunta, para o mesmo consumo de cobre, aí vem letra A, o método 1 e 2 são igualmente poluentes. O método 1 e 3 são igualmente poluentes. Então ele quer saber desses métodos aqui, qual polui mais e qual polui menos. Ok? Então, repetindo a questão para a gente ir para a solução. Nitrato de cobre é bastante utilizado nas indústrias gráficas e têxteis e pode ser preparado por 3 métodos. Método 1, método 2 e método 3. Está aqui o nitrato de cobre, está aqui o nitrato de cobre, está aqui o nitrato de cobre. Ele quer saber, para o mesmo consumo de cobre, qual vai ser mais ou menos poluente. A alternativa é, o método 2, além de nitrato de cobre, produz somente água, portanto é o menos poluente. Pelo método 2, ele só produz nitrato de cobre e quem? E água. Então esse é o menos poluente, beleza? Esse é o menos poluente. Vamos continuar. O método 3 pode ser representado pela seguinte reação. Aí ele formou a reação. Voltando lá na questão, ele só somou, porque o método 3, ele deu com 2 equações separadas. Então ele somou uma com a outra. 3Cu mais 2NO mais HNO3 mais O2, ele somou uma com a outra, tá certo? Reagente mais reagente, produto mais produto. O método 3 ficou assim, ó. Pode ser representado pela seguinte reação. Aí somou a reação total ou global, ok? Somou e deu isso. Observe, formou nitrato de cobre, formou água e formou, ó, o óxido aqui, ó, de nitrogênio, tá certo? O que é que acontece? Portanto, para cada 3 mols de cobre, está aqui, ó, para cada 3 mols de cobre, são produzidos também 2 mols de um gás poluente, que é o nitrogênio. Nós sabemos que o nitrogênio é o gás poluente, tá certo? Forma o ácido nítrico, a chuva ácida, tá certo? O que é que acontece? Formou 2. Segundo a equação, olha o método 1. O método 1, 1 mol de cobre formou 2 mol de nitrogênio. Então, quem vai ser mais poluente? Quem vai ser mais poluente? O método 1. Por quê? Porque para 1 mol de cobre, produziu 2 mol de nitrogênio. E enquanto o método 3 produziu 2 mol de nitrogênio, mas teve que gastar 3 de cobre. Então o método 1 polui mais, porque para 1 aqui, ó, já gastou 2. Aqui, o método 3 gastou 2, mas usando 3 mol de cobre. Como ele perguntou para a mesma quantidade de cobre, para a mesma quantidade de cobre, se eu multiplicar aqui por 3, eu vou multiplicar tudo por 3, aqui vai dar 6. Então, para a mesma quantidade de cobre, no método 2, 3 mols de cobre produz 2 de NO2. No método 1, 3 mols de cobre vai produzir 6. Então, o método 1 é mais poluente, tá certo? Portanto, o mais poluente é o método 1. Lembre-se, pessoal, poluente, porque aqui o NO2 vai formar para cá, para cá, para cá. O NO2 sobe para a atmosfera, reage com a água e forma o ácido nítrico, que volta para a natureza em forma de chuva ácida. O CO2, o gás carbônico, também forma o ácido carbônico, parte dele volta em forma de chuva ácida. E o SO2 também, o enxofre, também é um gás poluente, porque reage com água e forma o ácido sulfúrico. Nessa questão só tinha o NO2, então quem é o método mais poluente? É o que pode produzir mais NO2, ok? Beleza? Aí vamos aqui mais uma questão. A liberação ou consumo de energia só ocorre em transformações físicas? Só ocorre em transformações químicas? Então, para cá, vestibulando. Nós vimos que um fenômeno, quando libera energia, ele é chamado de exo. Liberou energia. Exotérmica. Então, um fenômeno físico ou químico que libera energia, a gente diz que ele é exo. Se ele absorve, ele é endo. Agora, lembre-se que um fenômeno físico e químico ocorre geralmente com liberação ou consumo de energia. Agora, lógico que o químico vai liberar
ou consumir mais energia que o físico. Por exemplo, a queda de um lápis. O lápis cai, vem energia potencial, estava a uma certa altura, ele cai, bate no chão, ocorreu liberação de energia, bateu ali, a energia é formada em forma de atrito, perde-se no ar, tá certo? Então, a gente tem que ocorreu a mudança, a energia potencial até transformada em cinética e parte se perde, uma parte também se perde, que foi transformada ali em energia em onda sonora e a onda transporta energia. Então, perde-se energia, tá certo? Agora, a reação química, de acordo, geralmente, como ele pergunta, ela libera ou absorve mais energia que o fenômeno físico. Lembre-se, um fenômeno físico, a queda de um lápis, quando o lápis cai, ele se transforma em outra substância? Não. Então, caracteriza um fenômeno físico. E o fenômeno químico? Ele tem A mais B, reage e forma C, por exemplo. Então, há a geração de uma nova molécula. Então, caracteriza um fenômeno químico. Um fenômeno físico, não. Continua sendo o mesmo elemento, a mesma molécula. Não há reação química, não há transformação. O que diferencia um fenômeno físico, por exemplo, a sublimação da naftalina. Aquela bolinha de naftalina que some. Ela estava no estado sólido, passa para o estado gasoso. Só mudou o estado, mas continua sendo naftalina. A evaporação da água. A água estava lá, evaporou. Então, ela continua sendo água só no estado gasoso. Então, aí eu tenho um fenômeno físico. Agora, vamos supor aqui, a ferrugem num carro. Ali, o metal deixou de existir. Então, é uma reação química, ok? Então, quando gera novas substâncias, quando altera as ligações da estrutura molecular, uma nova fórmula química, uma nova substância, eu tenho um fenômeno químico, ok? Então, a liberação ou consumo de energia, letra C, em geral, é menor nos fenômenos físicos do que nos químicos, correto, tá certo? Então, a liberação de energia é menor nos físicos do que nos químicos, ou seja, um fenômeno químico ele ocorre geralmente com maior ou liberação ou consumo de energia do que o fenômeno físico, beleza?